Ona perguntou aqui, ó, fez uma pergunta interessante. Meu conhecimento é zero em topografia. Já sei que a topografia é a base do projeto de infra. Portanto, é necessário ter um conhecimento sólido sobre topografia? Não, tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Você não precisa de conhecimento sólido em topografia. Ah, Rafael, mas você está falando isso só para me agradar? Não. Eu estou te falando uma realidade de uma pessoa que já treinou quase 3.000 alunos online, já treinei prefeituras, já treinei DR, já treinei várias empresas espalhadas no Brasil afora, já treinei como órgãos públicos, órgãos privados. Então eu tenho, modéstia à parte, eu tenho autoridade para te falar qual que é a base que você precisa. É justamente essa que eu estou explicando. Rafael, esse é meu primeiro contato, eu estou cheio de dúvida. Normal, normal. Imagina o seu concorrente que nem dúvida não tem. Olha o quão distante ele está de você. Imagina o seu concorrente, o seu colega de profissão que nem sabe que topografia é a base de um projeto. Então você já avançou um passo. O que que a gente precisa enxergar? É o copo sempre meio cheio e nunca o copo meio vazio. Você já está um passo à frente da grande maioria, que nem sabe que a topografia é a base de um projeto. Agora, respondendo a sua pergunta, não é necessário ter um conhecimento sólido, ou seja, ter feito topografia de campo, ter feito topografia lá no campo, né, ido para campo, fazer e tal, aprender a calcular na mão. Não, não é necessário. Você imagina que todos os projetistas que tivessem, né, que trabalham com projetos, necessariamente precisassem ir a campo, fazer levantamento topográfico, desenvolver o projeto topográfico primeiro, na mão. Imagina, seria praticamente impossível. O conhecimento que você precisa ter em topografia é justamente essa base que eu estou passando para vocês aqui na Jornada Civil 3D. Ontem a gente fez uma introdução e eu dei um material de apoio com uma aula de quase 2 horas, só de topografia, só de topografia. Justamente explicando o que vocês precisam saber sobre isso. Não é necessário, como eu falei, ser um topógrafo. Não é necessário ter ido a campo para fazer o levantamento. Não é necessário ter conhecimento de cálculo de topografia. Não, não é necessário. Isso aí, pessoal, é para quem trabalha só com topografia. Você que quer ser um projetista, você que quer trabalhar com projetos no Civil 3D e ganhar dinheiro com isso, seja trabalhando para uma empresa ou vendendo os seus projetos por conta própria, você precisa do conhecimento que vai ser necessário para você desenvolver um projeto e não ser um especialista em topografia. Especialista em topografia é só quem trabalha com topografia. Beleza? Não precisa. Não é necessário ter um conhecimento sólido sobre topografia. Ah, Rafael, mas eu sou bom em topografia, eu tenho um conhecimento sólido, eu sou muito experiente, eu sou topógrafo há muitos anos, eu sou engenheiro agrimensor há muitos anos. Excelente, ótimo. Esse conhecimento você não perde, ele agrega a você. Mas quem não tem esse conhecimento, precisa de pegar uma base de topografia? Precisa, mas não é essa base que você talvez esteja imaginando, de ir para campo, de fazer cálculo, né, de contar e tal e coisa, de fazer isso e fazer aquilo. Não, não é necessário. Os meus projetistas, por exemplo, não têm conhecimento sólido em topografia. Eles têm um conhecimento necessário para fazer os nossos projetos. Não são nenhum experts em topografia. Não são profissionais, por exemplo, que foram lá no campo, fizeram um levantamento topográfico, né, calcularam aquilo tudo na mão para poder entender e tal e coisa lá. Não. Eles sabem o que eu estou ensinando aqui para vocês. Dentro da minha metodologia, pessoal, de ensino, eu ensino tudo o que você precisa saber sobre topografia. Tudo que você precisa saber sobre topografia. Mas, ao mesmo tempo, somente o que você precisa. Para você não ficar gastando o seu tempo com coisa que não precisa. Então, eu vejo muita gente falando assim, eu preciso fazer um curso de topografia? Não, não precisa. Eu preciso fazer um curso de AutoCAD para mexer no Civil 3D? Não precisa. Lembra que eu falei com vocês que o AutoCAD ele pode ser o seu inimigo ou o seu aliado? Então você não precisa. Isso são só mitos que estão dentro da sua cabeça te atrapalhando nesse início. E é normal. Só que como eu disse para vocês ontem também, né?
confia no seu professor, confia no que o Rafael tá falando. Se eu precisasse assim, né, se a gente precisasse dessa base, eu ia falar com você o seguinte, cara, você precisa. Antes você vai ter que dar um passo atrás e aprender topografia. Aí eu falaria com você, mas não precisa. Se precisasse, eu falaria para vocês. Tudo que precisa eu falo com vocês. Lembra que eu falei ontem, ó, precisa instalar o Civil 3D corretamente, precisa usar o Civil 3D em inglês, precisa carregar a topografia do jeito certo, precisa fazer essa correção aqui. Então, coisas que precisa, pré-requisitos, eu vou explicando para vocês. Beleza? O que não é pré-requisito, não precisa se preocupar com isso. Tá bom? E é normal, eu entendo, né, que talvez nesse início de aprendizado, nesses primeiros passos, é normal que surja esse monte de dúvida, é normal que a gente se sinta um pouco inseguro, mas tudo que eu posso te dizer até agora é, cara, fica tranquilo. Continua, só continua. Não para, não desvia sua atenção. Ah, eu vou ver sobre outros assuntos, eu vou me aprofundar, eu vou dar um passo atrás, eu vou parar aqui. Não. Tudo que você precisa é continuar, apesar de tudo. Continuar e não parar mais. Ou seja, estar #comprometido. E para você que assistiu até aqui, eu tenho um convite exclusivo. Eu vou fazer um curso gratuito chamado Jornada Civil 3D, onde eu vou te mostrar os primeiros passos para você aprender a projetar do zero no Civil 3D e crescer na carreira em 2024. Faturar alto com projetos de infraestrutura. Para você participar desse curso gratuito e ainda garantir o seu certificado no final dele, isso mesmo, eu vou liberar um certificado para quem estiver comigo nesse curso gratuito. Para você participar, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição gratuita. E é por lá que eu vou te enviar todos os materiais e os avisos das aulas. Então, ó, clica no link que está aqui na descrição, faz a sua inscrição agora e eu te vejo na Jornada Civil 3D.